Olá, eu sou a Cláudia. Hoje é dia 18 de maio. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me dado, algumas coisas que Deus tem falado comigo através da sua palavra. E tendo em vista que nós temos passado momentos angustiantes, momentos difíceis, com tudo que acontece, com guerras, com rumores de guerras, e a situação do Covid, de outras doenças, de mortes, de problemas de relacionamentos. E muitas vezes eu escuto pessoas dizerem, né, por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus está deixando isso tudo acontecer conosco? Enfim, perguntar o porquê, a gente sabe que é algo comum quando as pessoas passam por provações, né? Então talvez possa parecer um motivo inocente você perguntar, né? Só que quando as pessoas perguntam, muitas vezes elas chegam à conclusão que não deve haver um Deus, né? Outras já acreditam que há um Deus, mas que ele não deve ser muito atuante, não deve se importar muito, né? A ponto de evitar as provações. Ainda existem pessoas, imaginem vocês, que absurdo, que pregam e ensinam que nós temos que perdoar a Deus. Isso é totalmente antibíblico, né? Todas essas conclusões, né, elas têm uma coisa em comum: elas são blasfemas diante de Deus. Elas difamam o caráter de Deus, acusando Deus de não ser bom. E nós sabemos que Deus é bom, né? No entanto, a gente conhece pessoas, né, que passam por situações mais difíceis do que outras e elas têm uma coisa de diferente, né? Elas têm paz e elas são gratas. Então, diferente daquelas outras que chegam a ponto de difamar o caráter de Deus, né? Em vez de experimentarem a paz de Deus, existem pessoas que experimentam frustração, medo, amargura, né? Estão desesperadas para um alívio da sua dor emocional e elas deixam de dar glória a Deus. Em vez disso, elas culpam a Deus, né? E eu gostaria de ver com vocês os propósitos de Deus para as nossas provações, né? Eu ouvi numa mensagem uma ilustração que eu gostei muito, que dizia a respeito de um sanatório na Europa, que antes deles darem alta para um paciente, eles submetiam o paciente a um teste. Esse paciente era colocado numa sala que tinha uma pia com a torneira aberta. Só que essa pia, ela tinha uma rolha fechando, né? Essa pia, e a água correndo, a torneira aberta, a água transbordando, e era dado ao paciente um rodo para ele enxugar, para ele puxar a água, né? E eles deixavam o paciente lá para resolver esse problema. Depois de um tempo, eles voltavam, e se eles encontravam aquele paciente lá com o rodo e puxando água, tentando enxugar a água com o rodo, eles chegavam à conclusão que esse paciente não estava pronto para voltar para o mundo, né? Mas aquele que ia lá e tirava a rolha da pia, esse eles consideravam apto. Então, muitas vezes, a gente quer enxugar os problemas, em vez de nós irmos na causa, a rolha, né? A causa da pia está transbordando e molhando e alagando todo o chão, fazendo uma bagunça. É simplesmente a rolha da pia, né? Basta tirar a rolha.
Muitas vezes as pessoas não querem, elas preferem, elas escolhem, talvez por não saberem, né? Elas escolhem enxugar a água, né? Então eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Um versículo uma passagem que me chamou bastante atenção sobre isso, sobre lá do passado, que está em 2 Crônicas, capítulo 15. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler. Eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 6, mas depois eu aconselho que vocês leiam todo o capítulo para ter uma ideia do contexto. Foi uma palavra que veio para Azarias, filho de Obed, um profeta. O Espírito de Deus veio e falou com ele. E aí ele foi, conforme diz lá no versículo 2, e saiu ao encontro de Asa, né, o rei de Judá e Benjamim. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Então nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, dias de muita perturbação, dias de muitas questões de relacionamentos familiares, de relacionamentos com irmãos, Covid, doença. E a gente vê muitas pessoas falham em reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. E nesse caso aqui em particular, em 2 Crônicas, no final do versículo 6, capítulo 15, versículo 6, ele fala que foi Deus que criou toda aquela perturbação, né? Deus os conturbara com toda angústia. E essa palavra conturbar, do latim, tem ideia de perturbação, de desordem, de desorientar, de aflição, né? E a gente vê que nesse caso aí de Israel, foi Deus que fez essa confusão, essa falta de paz, né? Essas perturbações. E no nosso caso, né, a gente sabe, né, que como Deus é um Deus soberano, Ele permite muitas coisas. Ele permite que pessoas pequem contra nós. Ele permite que a gente sofra as consequências do nosso próprio pecado. Deus permite muitas coisas. Nem sempre é Deus o causador do mal. Deus não é o causador do mal, mas Ele permite, né? Porque Deus é soberano. E cabe a nós, né, escolhermos como que nós vamos responder a isso, né? Como a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21, nós vemos que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, né? Através de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos o ministério da reconciliação, né? Em tudo que a gente vê, se nós escolhemos difamar o caráter de Deus, reclamar, murmurar, deixando de dar glória a Deus, nós não estamos cumprindo o nosso papel de reconciliadores. Temos também em Romanos 1, a partir do versículo do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o final do capítulo, né, principalmente o versículo 24, 25, 26, a gente vê que Deus permite ainda hoje que homens vivam uma vida sem Deus, né?
E a ausência de Deus repercute em toda a nossa sociedade, na nossa cultura, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, né? Então, quanto mais perto Deus estiver de uma situação, mais ordem nós vamos ter, né? Nós temos que desejar, em primeiro lugar, o Deus da bênção, e não buscar só as bênçãos de Deus. Então, eu quero falar sobre, agora iniciando mesmo o nosso assunto, né? Primeiro, nós precisamos saber que Deus é soberano. Então, o Salmo 115, versículo 3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Outra tradução, faz tudo o que lhe apraz, tudo o que ele quer, tudo o que ele planejou fazer, né? Então Deus nos criou e ele tem autoridade sobre nós. Ele tem autoridade sobre o clima, ele tem autoridade sobre o sinal que não funciona, causando congestionamento, causando atrasos. Ele tem autoridade sobre o Covid, né? Deus tem autoridade. Nós fomos criados para a glória de Deus, né? Isaías, capítulo 43, 7, fala assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, a fim de nós glorificarmos a Deus, nós devemos nos submeter à sua mão soberana, né? Lá em Efésios, capítulo 1, naquela oração de Paulo, né, que é uma oração longa, um parágrafo enorme, né, que começa lá no versículo 6 e vai até o versículo 14, né, essa oração, a gente vê repetido 3 vezes, né, que ele nos criou para louvor e glória da sua graça, né? Começa lá no versículo 6. Depois no 12, ele vai repetir de novo, né? Tá lá. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. E depois de novo ele repete lá no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então nós fomos criados com esse objetivo, né? Em segundo lugar, a gente vê que Deus, ele decidiu, ele decretou como que nós podemos glorificá-lo melhor, como que nós podemos ser mais parecidos com ele, né? Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, se nós cremos que a palavra de Deus é verdade, no que Deus diz, a gente pode ler no versículo antes desse, que é Romanos 8, 28, né, que ele fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nada acontece por acaso. E se nós sabemos que todas as coisas são essas? São as coisas boas, são as bênçãos, são habilidades que nós temos, a família, amigos, um belo pôr do sol, né? Nossa vida, nossa respiração, né? E o melhor de todas essas coisas, que é a nossa salvação, né? Efésios, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala: porque pela graça sois salvos, quer dizer, um favor imerecido, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a gente vê quantas coisas boas Deus fez. Mas também existe o pecado, o nosso pecado, e o pecado dos outros contra nós, né? E isso está incluído nesse versículo 28
do capítulo 8 de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, o nosso pecado, quando a gente peca, e o pecado dos outros contra nós. Por exemplo, lá na história de José, né, depois dele sofrer tudo aquilo, né, foi vendido por escravo, como escravo, né, foi jogado num poço para morrer, foi vendido como escravo, viveu na casa de Faraó, foi assediado pela mulher dele, né, acusado injustamente de adultério, foi colocado na prisão, foi esquecido lá, tantas coisas, né? E chega lá no final da vida, né, no final do livro de Gênesis, depois que o pai dele morre, que ele reencontra o pai, reencontra os irmãos, né? E ele vai falar lá, fazer um resumo da vida dele, né, para os irmãos. Capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, diz assim: vós, bem intentaste mal contra mim. Ele reconheceu, realmente, que tudo aquilo, né, por causa da inveja dos irmãos, do ciúme, tentaram matar ele, chegaram ao ponto, né, de quase matar ele, né? Mas ele acabou sendo vendido como escravo, coisa terrível, né? Mentiram pro pai, tanta coisa. E ele fala: vós bem intentaste mal contra mim. Ele reconheceu isso. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então ele reconheceu que no final das contas, né, todo o pecado dos irmãos contra ele, né, o pecado da mulher de Potifar, né, tantas coisas mais que ele sofreu, as pessoas tentando fazer coisas más para ele, ele reconheceu que Deus tornou em bem, que é aquela promessa lá em Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Então a gente vê como que Deus é, né? E Provérbios 21, versículo 1, nós temos que crer, né, que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Então Deus endurece e suaviza corações, né? Teve os faraós, né? O faraó que governava o Egito na época que José foi para lá, Deus suavizou o coração desse faraó e ele colocou José, um estrangeiro, pensem, no controle, né, o segundo em comando depois dele, né, para fazer tudo o que ele fez. Ou será que o problema foi aquele faraó lá anos depois que Deus endureceu o coração dele e ele não deixou o povo ir, o povo sair, o povo tinha se tornado escravo no Egito, né? O povo cresceu, se tornou escravo e Deus endureceu o coração do faraó para ir, né? Tudo com um propósito, né? Tudo com um propósito. Então a gente vê que primeiro a gente tem que crer que Deus é soberano, que Deus está no controle das coisas. E em terceiro lugar, né, Deus nos testa para um propósito definido, né? Existem vários tipos de testes. Morte, separação, divórcio, perda, né? Problema com filho, né? Birra de filho no mercado, no shopping, na frente de todo mundo, etc. Assaltos, né? Quais os propósitos de Deus para as provações na nossa vida? Essa é a grande pergunta. Quais os propósitos? Por que Deus permite? Isso que nós precisamos aprender. Então, primeiro, um dos propósitos de Deus para as provações na nossa vida é nos podar, para nós produzirmos mais frutos para a sua glória. Conforme a gente aprende ao ler o capítulo 15 de João, né?
em que Jesus, falando para os seus discípulos, né, ele começa dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais frutos, né? Então esse é o objetivo da poda. Nós darmos frutos para a glória de Deus, né? E o interessante quando a gente pensa nas provações é que as provações geralmente trazem à tona o pior em nós. Ira, raiva, amargura, medo, preguiça, egocentrismo, etc. Muitas coisas. Mas felizmente, graças a Deus, esse pior é limpo quando Deus nos convence do nosso pecado e nos ajuda a deixar esse pecado e a seguir a justiça. Então essa dor da poda, né, se a gente pudesse sentir o que uma árvore sente, né, se uma árvore pudesse sentir, né, provavelmente ela sente dor quando a gente corta os galhos para ela produzir mais. Então essa dor da poda, quando Deus nos poda, ela vai ter fim, ela vai terminar quando os frutos da justiça desabrocharem na nossa vida para todos verem, né? Esse é um objetivo da prova. O segundo objetivo de Deus permitir as provações na nossa vida é para nos disciplinar, para o nosso bem. Então, ser disciplinado dói, é constrangedor, é embaraçoso, né? Hebreus, capítulo 12, fala muito da disciplina de Deus sobre nós, né? Eu vou ler rapidamente, Hebreus 12, a partir do versículo 6, fala assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, né, o nosso Pai do céu, este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então tá aí, gente, o objetivo da disciplina. Produzir em nós fruto pacífico de justiça, né? Então, como a poda, a disciplina, ela tem esse objetivo, né? E Deus vai fazer o que for necessário para que lhe demos graça, para nós produzirmos esse fruto de justiça. E a terceira razão, né, que Deus nos testa, né, é que Ele quer nos dar oportunidades especiais para nós mesmos vermos se a nossa fé é genuína mesmo, se a nossa fé é verdadeira, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: para que a prova da vossa fé, olha aí, para que a prova da vossa fé, eu vou ler o versículo 6 antes, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, é uma oportunidade que a gente tem na provação, na tentação, que Deus permite na nossa vida, a gente ver se a nossa fé é verdadeira mesmo, né? Provar a nossa fé. Tiago, capítulo 1, ele também vai falar isso, né? Meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que a
prova da vossa fé, obra, né? Gera paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, né? É isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja perfeito, né? Sede perfeitos como eu sou perfeito, né? Mas o texto não para ali. Depois, no versículo 5 de Tiago, capítulo 1, ele continua: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então ele já dá uma chave, ele já dá um caminho para a gente vencer essa provação de uma forma digna, de uma forma correta, na forma que Deus espera. É através da sabedoria de Deus que a gente pode pedir, né? Então aí fica a minha sugestão que eu tenho falado para o grupo de mulheres, né? Leia Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Então, você pode decidir cada dia ler um capítulo de Provérbios, né? Hoje é dia 18, você poderia ler Provérbios 18, amanhã é dia 19, você vai ler Provérbios capítulo 19, e pedindo que o Espírito Santo mostre para você. E é incrível, irmãos, eu fiz isso por um mês. E cada problema que vinha, né, e eu orava, e eu pensava, bom, hoje é dia tal, eu vou ler o provérbio do dia. E por incrível que pareça, sempre tinha resposta para o que eu estava passando num dos versículos daquele capítulo. Muito incrível, maravilhoso isso. A resposta de Deus, né, na sua palavra. Então, vocês têm o livro de Provérbios. E a gente diz que a carta escrita por Tiago é o Provérbios, né, o livro da sabedoria do Novo Testamento. Então, você pode ler também Tiago, né? Então, é muito fácil a gente agir como crente, né, ser amável para com os outros, quando as coisas estão acontecendo como a gente quer, quando a gente está no controle de tudo, né? Mas não é nada fácil. Quando riem da gente, quando zombam, né, por causa da nossa fé, ou quando as coisas ruins que nos acontecem nos traumatizam. Então, as provações que Deus envia, que Deus permite que cheguem até nós, né, vai provar realmente a quem nós adoramos ou servimos. Será que nós adoramos e servimos o nosso conforto ou o Senhor? Qualquer coisa que ocupe o lugar do Senhor, seja até uma necessidade legítima, né? A gente pode dizer, de ter conforto, de se sentir bem, mas quando isso está na frente de adorar e servir ao Senhor, isso é idolatria. Isso é idolatria. Então não está certo. Então qual é a nossa obrigação? O nosso dever é sermos sempre, sempre gratas a Deus e estarmos persuadidas da sua bondade e percebermos que Ele nos ama, né? Então, a 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, nós devemos agradecer por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas, né? Você deve ser grata a Deus, quer você sinta vontade ou não. Não é um sentimento, é um mandamento. Então, gratidão para com Deus é tanto no pensamento quanto na ação, né? Eu gosto muito lá, me ajuda muito Colossenses, capítulo 3, versículo 15 a 17, que ele fala assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo, tudo mesmo, gente, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, seja pensamentos, seja coisas, sejam ações, sejam obras,
tudo nós devemos fazer, dando graças a Deus, né? Então, além de nós sermos gratas, nós precisamos estar persuadidas que Deus é bom. Então, lá, Salmo 100, olha lá o que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentáveis a Ele com canto. Olha agora o versículo 3. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente precisa saber que Deus é bom. E quando as coisas também não vão bem, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Então, não é a morte, não é uma separação, não é um divórcio, não é um resultado ruim de um exame de mamografia que vai fazer com que Deus não seja bom. E aí nós precisamos aprender a orar e pensar: Senhor, Tu és bom por ter permitido que eu vivesse até hoje com bons resultados de mamografia. Será que a gente pode dizer isso? Né? Será que você poderia completar comigo essa frase? Senhor, Tu és bom por... Você põe aí aquilo que você está passando agora, que te aflige, que gera sofrimento, que gera dor, que você sabe que é Deus te provando. Pode ser que Deus esteja disciplinando você por um pecado, pode ser que simplesmente Ele esteja podando você para você dar mais fruto ainda, né? Para você saber, né, o que está no seu coração. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, então vem uma provação e vem à tona coisas que a gente nem imaginava que ainda estavam lá dentro de nós, coisas ruins, às vezes que aconteceram no passado, que nos marcaram. Então, será que você pode dizer isso para Deus hoje? Senhor, Tu és bom por... Deixa você completar. Um outro motivo também, a gente precisa saber e crer que Deus é bom, apesar das circunstâncias. Então, bons pensamentos a respeito de Deus deveriam sempre encher nosso coração. Deus deve nos amar muito para nos testar, para testar a nossa fé, como Ele fez, né? Salmo 136, o versículo 1, eu vou ler lá com vocês. Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Todo o Salmo, ele vai falar sempre isso, né? Dando os motivos pelos quais Deus é bom. Às vezes a gente precisa trazer à memória as coisas que podem nos dar esperança. 1 João também, capítulo 4, versículo 10, ele fala assim: nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que bondade, que amor maior do que esse pode existir, né? E não vamos nos esquecer também daquela passagem que eu li lá de Hebreus, capítulo 12, especialmente o versículo 6 do capítulo 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se você é filha de Deus, filho de Deus, né? Saiba que se você estiver sendo corrigido pelo Senhor, é porque Ele te ama, né? Então, eu vou terminar aqui com uma conclusão, né? Na verdade, a gente sabe que é um grande, glorioso mistério, né? A forma como Deus age. Ele age de forma soberana sobre sua criação, desde a eternidade. Ele determinou como podemos glorificá-lo melhor. Ele, Deus, tem propósitos bem definidos e bons para nós, e Ele nos prova. Nosso dever é sermos gratas e estarmos plenamente persuadidas de sua bondade
e percebermos o quanto Ele nos ama. Então nós podemos enfrentar qualquer provação que venha sobre nós, sabendo que Deus está agindo em nossa vida e na vida dos nossos amados, dos nossos queridos, a fim de realizar seus divinos propósitos. Creia isso, creia. E hoje, se essa mensagem foi boa para você, quiser deixar um comentário, né? Escreva lá: Senhor, Tu és bom por... Escreva aquele motivo pela qual você quer ser grata a Deus por um momento difícil que você esteja passando. Fique com Deus. Deus é bom. Deus é soberano. Amém. Tchau, tchau.